Eu acredito que a gente precisa se forçar, né? Não adianta. E movimento não é uma coisa assim, eu vou colocar meu tênis amanhã e vou caminhar, vou correr, vou andar de bicicleta. Não é uma virada de chave, Não é uma assim, virada-chave. né? Isso vem de dentro. Então, leva um processo. Eu comecei, vou correr até aquele poste, depois eu caminho. Perfeito. Aí, intercalando. Aí, depois eu vi que 2 postes. Vai avançando, 3, 4. evoluindo. Aí, depois você descobre e fala, nossa, eu corri 3 quilômetros aqui, nem sabia que era 3 quilômetros. E criar uma comunidade pra isso. Pode ajudar muito mais pessoas, você pode fazer muito mais coisas, muito mais eventos, fazer algumas coisas e tal. E não tinha nada, era só aquilo ali no Instagram e online. Eu falei assim, amiga, Kênia, não, acho que as pessoas não vão aceitar essa ideia. É mais trabalho, é responsabilidade. Eu não sou educadora física, eu trabalho na área administrativa, financeira. Mas a minha irmã começou a ir pra sair de uma depressão. Entendi. Pra sair da obesidade, pra perder peso, pra sair de um quarto escuro que ela queria ficar. Que ela Entendi. conta, porque na época a gente não conseguia, a gente só pensava assim, sai desse quarto, porque a gente também não sabia lidar. Qual que é a missão do Clube Movimentos? Exato. A missão do Clube Movimentos é incentivar as pessoas a movimentarem. Perfeito. Maravilha, galera! Eliseu Aragão aqui, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Aragão Cast. A convidada de hoje é pura energia. O sorriso é o seu cartão de visitas. A alegria transborda porque ela é filha do dono da vida. Corredora há mais de 10 anos, já inspirou centenas de pessoas a exercitarem por meio da corrida. E tem um orgulho especial de ter inspirado até as próprias irmãs a entrarem nesse movimento. Ela é idealizadora do Clube Movimente-se e, acima de tudo, ela é filha, irmã, tia, amiga e esposa do Antônio Henrique. Minha querida Nay, seja bem-vinda ao Aragão Cast. Gente, olá, que apresentação, né? Dá até uma emocionada aqui. Amei, gente. Isso é marca aqui. registrada nossa aqui, viu, Nay? Receber bem. Adorei, obrigada. É isso aí. Obrigada, Eliseu, pela presença. Eu falo Eliseu Aragão, né? Porque Fique à vontade. Fique à vontade. Eu chamo de tudo Eliseu, é meu. né? Tudo é seu, né? Isso. Eu chamo de Eliseu por causa da corrida. É um prazer estar aqui, um prazer estar com vocês. E bora lá. Que show. Bora conversar. Vamos em frente. Bom, mas antes de seguirmos aqui, galera, aquele pedido sempre importante para você curtir esse vídeo, apertando aí no joinha, se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito, e ativar o sininho, galera, para você ser notificado de todos os próximos episódios. Combinado? Dito isso, bora pro bate-papo de hoje, que eu tô muito animado para isso. Nay Paula, eu costumo te intitular de embaixadora da Pampulha. Oh, meu Deus. Porque às vezes que eu treino com você, Nay, todo mundo te conhece na orla inteira. Então a gente vai correndo e as pessoas gritando, Nay! E você respondendo daquela forma particular sua. Maravilhosa, né? Assim que você responde. Verdade. Pois a gente tem fôlego, né, gente? Pois é, aquele clássico maravilhosa, né? Mas de onde vem, Nay, essa popularidade toda e essa energia que parece não acabar nunca? Conta pra gente. Eliseu, como contar essa história, né? Eu acho que o Clube Movimentos tem muito a ver com isso, né? Que é o projeto e que a nós gente... vamos falar muito disso aqui hoje. Vamos. Que é o projeto que a gente tem. E eu, quando comecei na corrida, aí comecei a entender esse mundo, né? Que é cheio de energia, que é cheio de alegria. Eu me adaptei facilmente, gostei muito. E caí assim, né? Com toda a força e energia. E as
coisas foram acontecendo e Aham. crescendo. Acho que foi muito natural, assim. Eu acho que o Clube Movimentos tem muito, muito, muito a ver com isso. Legal. Mas eu acho que não deixa de ser uma marca sua, né, Nay? Porque é tudo muito natural ali, natural. né? Agora, você sempre foi expansiva, assim, conectada com as pessoas? Ou a corrida, de certa forma, contribuiu para isso, né? Para você ficar essa pessoa aconchegante, né? Que quer aproximar de todos. Eu acredito que a simpatia sempre esteve. Eu sempre gostei de participar de 100% assim, da onde que eu estive, onde que eu estava, né? Então, por exemplo, se eu estava em algum projeto da igreja, eu estava ali, pertencia o meu 100%. E a simpatia, eu acho que simpatia, educação, carinho, sempre foi comigo, assim. Não Legal. consigo distinguir, começou por causa disso ou por causa daquilo. Entendi. A corrida, eu acho que já tem essa energia, né? A gente já fica, dá uma força, né? dá uma força a mais, a gente comemorar com os amigos ali. Então, gera um contato maior. Mas, no geral, eu sempre fui simpática. E se alguém não tem ainda, é porque a corrida ainda não entrou de verdade, né, Nay? Não entrou. Na hora que entrar, ou então achar o esporte que... Exatamente, que porque a pessoa não é só corrida, né? Exatamente. Às vezes a pessoa se encontra em outro esporte e tá tudo bem, né? e vai se realizar nisso, né, Nay? Mas venham pra corrida, gente. Correr é bom demais. Nós somos suspeitos, provavelmente. Somos, mas ok. Pois é, e principalmente a gente aqui, que foi a corrida que nos conectou, né? Isso é muito legal. E esse pode contar também, né? Que a gente corria às 5 horas da manhã, né? Na Pampulha, gente. Ali eu tentando pegar esses meninos, correr, porque o pace de homem é muito mais forte, mas a gente tava ali, todo mundo junto, um ajudando o outro. Quando um tava pra trás, o outro dava uma força ali. E foi assim que a gente... Mas isso é uma meia verdade, tá, Nay? Por quê? Porque quando nós começamos a correr, por exemplo, eu não acompanhava você. Oh, meu Deus do céu. Eu ficava no meio tempo. Aí depois me passou e me deixou pra trás, ok, né? Aí depois que eu fui avançando ali. Aí passou e deixa a gente pra trás agora, né, gente? Oh, meu Deus. Ô, Nay, me conta uma coisa. Uma história engraçada que aconteceu ali na orla ali, da Pampulha. Você lembra de alguma em especial? Não pede pra me lembrar de coisas, de repente, assim... deixa eu pensar, uma coisa engraçada. Eu já caí, né? Na corrida, mesmo? Na Pampulha. Eu acho que pra quem corre essa é uma boa. Gente, pior, eu caí assim, na frente da Praça Nova ali. Então, chegando na corrida. Caramba, e eu acho que era a corrida do Cruzeiro. Que assim... Você caiu numa prova? Numa prova. Foi bem treino. Numa prova e bem no começo. Tava chegando lá, toda entusiasmada, aquele monte, fica um monte de pessoas. Faz aquele funil, aquele pessoas, funil, né? E fica um monte de pessoas torcendo ali, gritando. A gente, quem conhece, grita. Quem não conhece também começa a gritar também. E nisso, minha filha, minha prima vem pra comemorar junto comigo, porque ela tava na torcida. Sei. E ela vai atrás, não sei se ela tava filmando, não sei o que aconteceu com a gente ali. Nisso, eu acho que encostei no pé dela de trás, porque ela veio atrás o assim. Suficiente pra o suficiente. tombar. Só que eu estava correndo o tempo todo com um colega lá da corrida. E ele era altão, assim, muito grande, perto de mim. Eu ficava pequena perto dele. Eu caí no chão, só que ele me pegou numa velocidade tão rápida, assim, pela roupa, sabe? Falou, não cai não, menina. Ele me pegou, assim, que eu não tive tempo de pensar que eu caí, que eu fiquei com vergonha, que isso, aquilo. Minha filha, eu só levantei e São ele os bora. anjos da corrida. Minha filha, ele só falou assim, não cai não, menina. Levantou e já foi. Isso foi muito engraçado, porque poderia ser desastroso, né? A gente ter machucado mais e tal. Mas não, ele me pegou ali, que eu falo assim, gente, eu não sei se eu nem caí, eu nem sei se eu cheguei no chão, não sei nem o que aconteceu. Eu só sei que eu levantei rapidamente, ele já, bora, não pensa não, nós estamos chegando. E fui, terminei a corrida. Uma queda marca, né, Nay? Marca. Infelizmente, Nay, a minha esposa já levou algumas por ali, viu? Ai, meu Deus do céu. No inicinho aí que ela tava correndo. Depois eu me viro com ela contar isso aqui, mas... eu quero saber. Nossa, gente, mas é ruim cair, né? Não. Pois bem. Ô, Nay, o que você diria pra quem quer ter essa energia e essa alegria no dia a dia, mas que ainda acha que tá sem tempo, enfim, ainda não encaixou um exercício na vida delas? Entra no Clube Movimentos, né? Vou falar isso. Boa! Mas por que eu falo entra no Clube Movimentos? Não é só isso, né? Eu acredito que a gente precisa se forçar, né?
Não adianta. E movimento não é uma coisa assim, eu vou colocar meu tênis amanhã e vou caminhar, vou correr, vou andar de bicicleta. Não é uma virada de chave, Não é uma assim, virada né? chave. Isso vem de dentro. Então leva um processo. E a gente precisa se esforçar dia a dia para conseguir chegar lá. Verdade. E os primeiros passos, Verdade. a gente sabe como é que é, Eliseu. Não é assim, tô indo. Você tem que lutar com muitas coisas. Total. E assim, aí cada um tem o seu papel. Uma mulher tem que lutar com o quê pra sair de casa, pra ir treinar, pra ir pra uma academia, ou pra fazer em casa, que seja. Talvez tem filho, tem a casa pra cuidar, tem trabalho, tem estudo. Verdade. Homem também tem as responsabilidades, todos Verdade. nós temos. Na mesma proporção, né? Vários papéis importantes que talvez você, eu trabalho em 2 empregos, sou o sustento da minha casa, que horas que eu vou treinar? Pois é. Mas eu falo que a gente precisa no primeiro momento se obrigar. Verdade. E naturalmente as coisas vão E acontecendo. aí depois que vira hábito, a coisa vai. Mas não se enganem, né, Nai? Mesmo depois que vira hábito. Tem dia que você acorda de manhã e não quer ir. E aí você tem vai... dia não, né, Ariga? O Eliseu. E aí você vai... vários dias, né? Vários dias. Principalmente com esse friozinho que tá fazendo em BH nos últimos dias, né, Nai? Muito. Às vezes, eu coloco o despertador longe de mim, Nai. Porque aí na hora que ele toca, eu tenho que ir lá desligar. E Ou aí... você acredita que hoje eu e meu marido, com o despertador longe, a gente ficou ouvindo aquele trem chato tocando e falando, eu não quero levantar nem pra desligar ele pra gente ir. Mas a gente foi. Levantou e foi, sabe? Eu coloco o meu longe, porque se ele tocar perto de mim, Nai, é uma soneca na hora, uma tentação ali, entendeu? Então eu coloco longe, que ele toca, eu vou lá desligar e já não volto mais pra cama, porque eu sei que eu preciso ir. Mas assim, é só esse impulso, sabe? Pra ir. Porque eu levantei, ali já a energia já entra. E a gente sabe que depois é muito melhor, né? Você conseguiu. Mas ser disciplinados, independente de começar e continuar no processo, é difícil pra qualquer coisa na vida, né? Pro nosso trabalho, pra gente fazer a coisa que a gente quer se desenvolver, né? Internamente, pra fora. E o exercício físico não é diferente. E você falou uma coisa, Nai, que eu gosto muito. Processo. A gente precisa entender e respeitar o processo, né, Nai? As coisas não acontecem de uma hora para outra, do nada. Não é assim, né? Acordei hoje, não, a partir de agora eu sou saudável, vou praticar exercício todo dia. Não é assim, né? Não é um processo. Às vezes no início você nem sabe se é aquilo mesmo que você quer, gosta. Se é aquilo mesmo que você gosta. E se você se der a oportunidade de experimentar, pode ser que seja aquilo. Que dê certo, ou pode ser que não seja. Você vai buscar outra coisa e tá tudo bem, né, Nai? Tem algumas pessoas que usam uma fala que não gosta de nenhum tipo de exercício, que não é pra elas. Eu falo assim, gente, a gente tem que tomar banho, nós precisamos escovar a dente todos os dias, nós precisamos trabalhar, gostando ou não, querendo ou não naquele dia, animados ou não, nós precisamos ir, porque por mais que a gente goste muito daquele trabalho, existe algo que é o nosso sustento. Então esse processo tem que ser todos os dias de coisas rotineiras que a gente precisa fazer. Então, a corrida a gente precisa encarar, a corrida não, né? O movimento, o exercício físico, precisamos encarar como tal também, como uma rotina diária, até que vire um hábito saudável, né? Precisa ser uma obrigação. Eu acho que a gente tem que se apegar naquilo que a gente tiver, né? Então, por exemplo, se você, assim como a gente, é cristão, você tem que se apegar nisso. O nosso corpo é um templo sagrado, não é? De que forma que você está cuidando desse corpo, né, Nai? E o exercício físico, ele não é uma questão de estética. Por mais que em algum momento possa ser, né? Mas o objetivo principal tem que ser cuidar da nossa saúde física, né, Nai? Eliseu, e na Bíblia tem um versículo em 1 Tessalonicenses 5:23, que fala que a gente tem que ser irrepreensíveis no espírito, que é a primeira coisa, é nosso relacionamento com Deus, nosso contato com Ele, e depois a alma, e depois o corpo. E não é invertido, é espírito, alma e corpo. Perfeito. E como que a gente... Aí eu brinco assim, falo assim, como que a gente vai entregar
tudo isso no final da vida, né? Porque eu não sei qual é, pode, né? Eu tenho muita coisa pra acontecer na vida ainda, mas a gente não sabe o dia de amanhã. Mas como que eu vou entregar o meu espírito, a minha alma e o meu corpo? O meu corpo vai... Aí, pensando em corpo, que é o que a gente tá falando, eu vou entregar uma pressão alta, uma diabetes, uma doença que eu provoquei com as minhas mãos. Porque é claro que tem coisas que a gente não controla, entendeu? Vem o ambiente que a gente vivia, vem com familiar, questões familiares, né? Assim, mas algumas coisas eu pego. Todo dia eu como um doce, todo dia eu como muito sal. Não faço, sou sedentária. A gente sabe que o sedentarismo hoje é considerado uma doença. Verdade. Porque ele abre portas para várias doenças. E nós temos uma população enorme de sedentários no Brasil. E é assustador, porque é quase metade da população. Então, o que a gente vai entregar? Vai entregar uma doença. A causa está ali, né, Nay? A causa está ali no sedentarismo, né? Exatamente. E o que a gente vai entregar? Eu vou entregar uma alma perturbada, com ansiedade, porque a gente fica aí vendo tudo que não presta, trazendo para nossa alma, trazendo para nossa mente pensamentos ruins, estando próximo de coisas que nos afetam, que nos adoecem. Então, tanto a alma quanto o corpo, elas precisam ser cuidadas, assim como o espírito, que é o que a gente cuida. Só que um não está separado do outro. Deus não criou a gente um aqui, outro aqui e outro aqui. Eles estão juntos, conectados, e um depende do outro. Perfeito, né? Nay. Eu queria, inclusive, que você repetisse aí a passagem que eu vou anotar aqui. Pode anotar. 1 Tessalonicenses 5:23. Eu falei assim, se eu estivesse estudando, eu queria fazer uma tese sobre esse versículo, porque é muito profundo. Porque a gente pensa em santidade, pensa só no espírito. Mas não, aí você pensa, você vai pegar a alma e pensar, né? É um tripé. E santidade é você se cuidar, é o corpo ali também, a alma sendo cuidada e tendo atenção para tudo que tá em volta ali. E é muito legal como que a gente consegue conselhos pra tudo na vida, na Bíblia, né? Na Bíblia, gente, tem porque tudo. Às vezes, Nay, Até pra você não pegar dinheiro emprestado. Exato. Nas minhas consultorias financeiras, por exemplo, existem várias passagens, né? Mas eu gosto muito de uma, lá em João, e eu não tenho a memória tão boa assim quanto você. Não, minha filha. Eu não vou essa lembrar a passagem. Mas deixa eu contar, não tem não, porque essa tá no meu celular. Entendi. Capa do celular, 5:23. E onde diz o seguinte, que eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Então, isso me faz acreditar que quando eu estou vivendo com a vida endividada, eu estou em pecado, Nay. Quando eu estou vivendo com a vida com limitação financeira e não tem relação com quanto eu ganho, tem relação com o que está no meu controle, com a minha capacidade de administrar aquilo que verdadeiramente eu tenho. Entende? Isso aqui me encanta demais, porque a Bíblia tem conselho para tudo, né? Você quer praticar exercício, vai lá que você encontra. Não é? Você quer ter uma vida próspera, vai lá que você encontra. Ô Eliseu, tem partes na Bíblia, Jesus, o nosso exemplo maior, assim, tem partes falando sobre Jesus, não exatamente fazendo exercício físico, porque ele já andava muito mais que a gente que corre nas missões, né? A alimentação era muito diferente da nossa, então era uma alimentação saudável, mas ele sempre estava se retirando, sabe? Se retirando para estar com Deus, se retirando para sair um pouco fora da multidão, do ambiente, né? da multidão, do ambiente, das pessoas, daquela quantidade de gente. Então ele ia ter um momento no monte, um momento de oração. Então eu imagino ali, era uma natureza, entendeu? Então ali ele estava cuidando do espírito dele e cuidando também da alma, da mente, dando sossego pra alma. Então, e você falando sobre dívida, essas coisas, eu já cheguei a pedir perdão a Deus por não usar o dinheiro da forma correta, porque Ele me deu pra cuidar, né? Como mordomo daquilo, exemplo assim, né? Que a gente pode usar tudo o que a gente tem, que o Senhor nos deu, que é a vida e o contexto de tudo que tá ali, nós somos mordomos, cuidadores disso. E é uma das coisas também, igual eu falei do corpo, o que eu vou entregar? Um monte de dívida, um monte de prejuízo, meu nome mal falado, né? Que Deus é esse que eu sirvo, que eu não cuido do meu corpo, não cuido das minhas finanças, do meu relacionamento, né? Não cuido da minha alma, do meu espírito. Então tudo que eu vou entregar tudo, né? E assim, e se você for lá em Provérbios, lá
fala de forma muito clara, né? Pra não emprestar dinheiro, não pegar dinheiro emprestado e por aí vai. Mas, e enfim. muitas citações sobre sabedoria, né? Exato. Sobre o quanto que a gente precisa buscar sabedoria e ela tá disponível. A gente precisa orar, pedir, mas buscar conhecimento em todos os contextos de como ter sabedoria para todas as áreas. É isso. Para viver bem, né? Mas vamos falar, Nai, do Clube Movimentos? Vamos. Falando dessa energia toda que você tem, Nai, você não guardou só pra você, né? Você transformou isso aí num movimento que inspira outras pessoas. Muita gente a se mexer. Eu queria que você contasse pra gente como é que nasceu o Clube Movimentos e qual que é a verdadeira missão sua com o Clube Movimentos. Eliseu, eu já corria, né? Então comecei a correr, mas eu queria mais. Eu falei, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa, um fortalecimento, queria ir pra academia. A gente fica com várias, quando você começa a entrar nessa onda assim, eu fiquei Você corre há 10 anos que você desde me disse, 2015, né? que é que eu falo a marca. Mas eu acredito que eu comecei um pouquinho antes, mas eu não sei dizer. Foi meio de 2014, então eu coloco 2015, que foi a prova. Vamos pensar Legal. assim, E antes sabe? até de você me falar do Clube Movimentos, o que te motivou a começar a correr? O que foi essa virada aí pra você iniciar? Eu queria fazer um esporte, Eliseu. Eu não sabia qual, mas eu tinha... Tinha alguma razão específica? Algum problema de saúde, algo do tipo? Ou era só se mexer mesmo? Não, eu queria me mexer mesmo, fazer um exercício físico. E eu não era constante nisso, não tinha. Claro que na escola a gente fazia e tal, mas hora tava fazendo. Física, né? Hora tava fazendo, hora não. Já brinquei muito na rua. Peteca, quando minha mãe deixava. Peteca não é. Ai, como é que chama? Queimada. Muito, jogava muito. Nossa, é da época da minha esposa, hein? Minha esposa que viveu isso aí também. Gente, esses meninos brincam de queimada hoje. Eu não vivi isso porque lá na roça não tinha, né, Nai? Tinha. Então, na roça, tinha o quê? Os brinquedos era outro, Nai. Era outro. Era ir pra roça, plantar mandioca, pegar mandioca pra porco. As brincadeiras eram mais sérias, né? As brincadeiras eram mais sérias. Ai, meu Deus do céu. Então, eu brincava muito de queimada, era muito gostoso. E na rua, assim, com o pessoal, mas não era um esporte que eu falava assim, nossa, eu amo fazer isso. Sempre, desde pequena, participei de tudo, assim, igual algumas pessoas, né? Não. Mas aí foi passando a vida, a gente começa a estudar, começa a trabalhar. E eu falei, não, preciso fazer alguma coisa, me exercitar. E eu falei, o que eu vou fazer? Caminhada, corrida, era mais acessível, né? Próximo, assim. Por que próximo? Porque eu tinha minha avó, que olha pra você ver, minha avó, gente, já corria na BR lá de Vespasiano. É mesmo? Tanto é que depois que ela foi ficando mais velha, meus tios tiveram que tirar ela da BR, porque ficou perigoso, né? Não tinha sentido ela ficar lá. Como mas que ela chama sua avó? Maridalina. Vó, amo você. Então, minha avó, ela corria, então fazia o que ela podia ali de exercício físico. Eu tinha um tio também que sempre correu. Eu lembro que quando a gente juntava a família toda, tinha festa, aí dormia todo mundo numa mesma casa, porque tinha a festa ali. Naquela época era mais difícil carro, essas coisas assim. A gente tava dormindo ainda, ele já tinha saído. Quando a gente acordava, voltava ele lá todo suado, ia tomar banho, e a gente acordando ainda, aquela preguiça. Entendi. Então eu tinha exemplos. Quando eu comecei a trabalhar, tinha pessoas ali que corriam e tal, e vai incentivando. Eu falei, né? Fica, você vai... fica, né? A semente vai crescendo. Quando eu falei, o que eu vou fazer? Foi a corrida. Assim eu comecei, não teve nada, por uma doença, alguma coisa assim. Aí eu comecei sozinha, caminhando, sem entender nada, o que era... eu só queria correr, caminhar, na verdade, correr. Eu não sabia assim, quero correr 5 km, 10 km. Não, queria fazer alguma coisa e sair pra caminhar, exercitar. Então, minha referência era poste, era árvore. Aí eu comecei pouquinho, assim, igual todo mundo mesmo. Algumas pessoas, na verdade, né? Porque tem gente que já começa de uma vez. Mas é outro assunto. Mas eu comecei, vou correr até aquele poste, depois eu caminho. Perfeito. Aí intercalando. Aí depois eu vi que 2 postes. 3, 4. Evoluindo. Aí depois você descobre e fala, nossa, eu corri 3 km aqui e nem sabia que era 3 km. Legal. Aí depois a gente vai melhorando e aprendendo. O fôlego vai melhorando, você sai da caminhada pra corrida direto. Aí quando você consegue fazer o percurso todo, você fala, nossa, venci o mundo. Não, venci o mundo, né? Mas ok. Aí depois disso eu percebi que eu precisava ser constante. Porque eu comecei, mas ficava oscilando ainda. Entendi. Entendeu? Tipo assim, tem mês que eu tava certinha
Aí tem mês que eu falava, qualquer coisinha me tirava. Entendi. Então eu tava entendendo que eu não era estava constante. firme. Não era constante. Aí me Que incomodava faz toda a isso. diferença, né, Nay? Faz. E me incomodava muito isso. Outro dia eu até achei alguns papéis que eu comecei a fazer tabelinha. Por isso que surgiu o Clube Movimentos. Eu Entendi. comecei a fazer Foi daí, então. umas tabelinhas anotando assim, esse dia eu fiz, esse dia eu treinei, esse dia não. Aí depois eu ia lá e ia vendo, tipo assim, janeiro, fevereiro, tava bem. Março, abril, tava ruim. Aí eu falei, não, isso tá errado. Aí 2017 eu tentei fazer isso, parei, não tinha um objetivo, uma meta clara. 2019 foi indo, só que aí quando chegou, acho que 2019 ou 2018, eu não lembro as datas, devia ter olhado. Eu falei assim, não, eu preciso organizar isso, eu preciso fazer isso dar certo, eu preciso ser constante, porque eu não quero só corrida. Entendi. Eu quero treinar, fortalecer e tal. Vou criar uma meta pra isso, um desafio pra mim mesma, pra ser constante. O meu Legal. objetivo era isso, criar um desafio pra ser E constante. foi aí que nasceu o clube. Isso. Aí eu falei, gente, a partir de 1º de janeiro eu vou começar uma meta comigo e eu quero contar quantos dias em movimento. Show. Entrou uma quantidade E de obviamente pessoas. que o desafio era movimentar a quantidade maior de dias possível. Isso. Na verdade, no primeiro ano, eu nem coloquei uma meta específica. Eu queria ser constante e o objetivo era esse. Perfeito. Então, eu não precisava treinar 7 dias a semana. Uhum. Era ser constante. Entendeu? Então, eu tinha sempre que comparar minha semana anterior, meu mês anterior. Perfeito. Se fosse 3 dias na semana anterior, tinha que manter no mínimo os No mínimo os 3 no Perfeito, próximo. legal. Beleza. Aí eu lancei isso no Instagram, que eu falei, vou lançar no Instagram. Eu já tava envolvida ali com a corrida, E com com o a mundo da popularidade corrida. que você tem, Isso. decolou. Aí, eu falei assim, eu nem lembro por que eu lancei, mas eu avisei pra todo mundo que eu ia começar uma contagem ali. Algumas pessoas entraram, desistiram no meio do caminho, 3 pessoas terminaram, incluindo eu. Então, ou seja, 2 mais 1. Só que aí, no próximo ano, uma amiga minha falou, Nayara, você precisa colocar uma meta. Não tem como você... Tudo na vida tem meta, você precisa mensurar. Verdade. Aí eu tinha feito 200 dias, no próximo ano eu falei assim, gente, eu vou fazer... Eu não lembro se eu coloquei 250 ou 300, coloquei a meta lá em Avançou. cima, avancei. Chamei o pessoal do Instagram, só que eles já estavam acompanhando o ano inteiro, eu falando no Instagram, de vídeo mesmo, Uhum. postando, as pessoas postando quem tava fazendo. Quem fez no final também postou, nossa, consegui fazer Virou esses uma dias corrente e do tal. bem. Eu falo isso. Meu Deus, eu falo isso. Corrente do bem. Nisso, lancei a meta, as pessoas também lançaram a delas e começou a acontecer. Eu lembro que nesse segundo ano, 25 pessoas terminaram junto comigo. Que show. É E muita gente. entraram mais gente, né? Claro que saíram também. Aham. E eu falei, meu Deus, 25 pessoas terminando junto comigo. Eu não Você acreditei, transformando Eliseu. a vida de 25 pessoas. E eu falei assim, gente, 25 pessoas fizeram a mesma coisa que eu, assim, continuaram em movimento constante. Eu achei isso muito legal. Só que uma amiga também, foi até a que me mandou a meta. Nesse próximo ano, ela falou assim, Nayara, eu tava correndo e, não sei, pra mim isso é Deus, porque não tem outra lógica, assim. Uhum. Você precisa oficializar, fazer... Porque não tinha nome na época, era no meu Instagram, Sei. pessoal e tal. Você precisa oficializar, criar outro Instagram e criar uma comunidade pra isso. Uhum. Pode ajudar muito mais pessoas, você pode fazer muito mais coisas, muito mais eventos, fazer algumas coisas e tal. E não tinha nada, era só aquilo ali no Instagram e online. Eu falei assim, amiga, Kênia, não, acho que as pessoas não vão aceitar essa ideia, é mais trabalho, é responsabilidade. Eu não sou educadora física, eu trabalho na área administrativa, financeira. É outra coisa, na área, coloca no coração de Deus Legal. primeiro e depois você responde. Legal. Quando ela falou isso, eu falei, pronto, né? O trem já ficou... Subiu o nível, assim, né? Oração pra gente, tudo né? Então eu falei, tá, beleza, vou orar. Quando eu orei, não tinha, assim, outra resposta, a não ser sim, porque eu já estava dentro do processo. Uhum. Então nós oficializamos, aí Legal. criamos a marca, a marca assim, né? Na época não era uma marca. Criamos o Instagram, a cor, o nome, tudo e oficializamos, criamos inscrição. Ainda no intuito de graça, ainda a inscrição, Uhum. mas criamos o desafio. O Clube Movimentos, a comunidade, dentro dele tem o desafio, que é contar quantos dias em movimento com uma meta específica pro seu ano. Perfeito. Cada um tem a sua própria meta. Cada um tem a sua meta. Eu sei que tem hoje alguns outros tipos de pessoas que fazem com meta específica, 365 dias, 300 dias no ano, mas eu deixo uma meta individual. O que eu entendo, Eliseu, que você tem 2 filhos, você tem uma empresa, tem podcast, Pois é. entendeu? Tem uma esposa.
Eu não quero justificar nada, não. Mas esse ano eu acho que eu lancei uma meta muito agressiva. Eliseu foi. Gente, Eliseu já entrou assim, com tudo no Clube Movimentos, colocando 300 dias. Com o pé no peito. Aí eu já olho assim e falo, quem sou eu E você sabe o que eu fiz até hoje, Nay? 136. Sério? Mas Eliseu, eu posso te contar, gente. Porque é o primeiro ano. Eu mensurei errado. Mas se eu for pensar no ano passado, talvez era uma realidade. Pois é, entendeu? foi isso. Porque eu fiz com base no passado. Posso te falar, até um ano do meu casamento, eu só crescia nas minhas metas, só melhorava. Depois disso, eu não consegui mais o ritmo, eu já fiz 335 dias. Entendi. Então, porque assim, aí, porque as metas mudam, né, Nay? Muda. Os objetivos mudam. E também a gente precisa pensar que, primeiro, eu falo que sempre quem tá entrando tem que olhar uma realidade. Por mais que você treine, comece aos poucos, né? E a gente não controla o nosso ano, a vida. Não controlamos. Por isso que eu falo, gente, não é sobre uma meta específica, 300 dias. Eliseu, você poderia estar com 50, em vez de 136. Você não vai conseguir os 300 dias, mas talvez você vai conseguir 200. Exato. Entendeu? Mas, assim, o que importa é que a maratona vai sair, galera. Isso é fato. Mas é isso que é o propósito. O propósito é ser constante. Perfeito. Durante um ano. Legal. Entendeu? Nay, então a gente... Desculpa, pode É porque concluir. Você falou qual que é a missão do Clube Movimentos. Exato. A missão do Clube Movimentos é incentivar as pessoas a movimentarem. Perfeito. Se eu conseguir uma pessoa que falar comigo assim, Nayara, eu saí do sedentarismo. Ou, Nayara, eu não era constante, eu sou constante. Nayara, eu estou treinando e agora minha família, minha irmã, meu marido, quem for dentro de casa, tá indo junto comigo. Legal. Pra mim, pronto. Já valeu a pena. Zerou. A missão é incentivar. É o que eu falo, Nay, pra minha mentoria financeira. Se eu conseguir transformar a vida de uma família... Quero ser sua mentorada, cara. Se eu transformar a vida de uma família, eu já estou satisfeito. É isso. Imagina quantas outras famílias podem ser impactadas por essa uma que você ajudou. Isso não tem... A gente não tem como mensurar o que vai acontecer. Eu diria, Nay, que a missão do clube é que as pessoas sejam constantes na prática do exercício, e o seu grande propósito é transformar a vida das pessoas por meio da atividade física, não é isso? Gostei, vou anotar isso aí depois. Legal. Ô, Nay, e pra gente encerrar aqui esse assunto do clube, qual foi uma história, assim, que mais te marcou até hoje com esse movimento? Eliseu, eu falo, tem várias histórias, porque acaba que você fica, por mais que hoje tá um pouquinho maior, você não consegue contato com todo mundo. Hoje são quantas pessoas no clube? Olha, de inscrição, a gente teve mais de 350. No Instagram, tem 3.700 pessoas que acompanham, então ali movimentando. Legal. E no WhatsApp tem 250 pessoas, assim, mais ou menos. Tem uma comunidade ali. Uma quantidade de pessoas direta e tem aquelas indiretas, né? Nos treinos, por exemplo. A gente começou, a primeira vez que eu fiz um treino foi 30 pessoas, né? E eu fiquei com medo de ninguém ir. Falava assim, família, pelo amor de Deus, vocês precisam estar lá. E depois foram 70 na cidade administrativa, 100, 150. E eu não consigo nem saber, porque às vezes vai mais. A dimensão. Então. Uma história legal. Uma história que te marcou, assim, até hoje. Eu tenho várias histórias, Eliseu. Tem esqueci o nome dela, que foi atropelada por um caminhão e ela continua em movimento. Isso foi antes do clube, claro. Caramba, mas essa história é forte. É forte, mas é muito legal. Eu falo que se eu fizer um podcast, ela é a segunda a participar. É a Marilda. Porque a história dela é muito legal. E o acidente dela foi antes do Clube Movimentos e tal. Mas ela foi ali, continuou e tentou continuar em movimento. E hoje corre, faz exercício físico, inclusive faz nutrição. Retomou a vida, sendo que os médicos falaram que não teria condições. Legal. Então, assim, perfeito. Só que, pra mim, a história que mais me motiva eu não preciso sair de casa, que é da minha irmã, que chama Jenny, porque eu falo que se eu fizer um podcast, ela vai ser a primeira a estar lá. Entendi. Porque eu não preciso sair de casa pra me ser inspirada e motivada. Que legal. Eu fui, Eliseu, porque eu queria, precisava.
Mas a minha irmã começou a ir pra sair de uma depressão, Entendi. pra sair da obesidade, pra perder peso, pra sair de um quarto escuro que ela queria ficar. Que ela Entendi. conta, porque na época a gente não conseguia, a gente só pensava assim, sai desse quarto, porque a gente também não sabia lidar. Uhum. Hoje, talvez, a gente sabe lidar mais, mas na época, não. Então, na época, eu comecei a correr e tal, fui incentivando, falando que ela precisa fazer alguma coisa e tal, e claro que não funciona a gente falando, mas aconteceu, ela foi vendo ali. Legal. Um dia dei um tênis, dei uma inscrição de corrida, um dia levei ela numa corrida, aí as coisas foram acontecendo por si só. Ela viu uma senhorinha numa corrida chegando, na corrida de Otim, que é subida e descida o tempo todo, É morro muito legal, puro. né, Nai? Quando a gente tá numa corrida que a gente vê uma pessoa com muitas limitações, né? E inspira a gente que tá demais. ali, a gente olha assim e fala, nossa, eu estava cansado, agora nem tô mais, né? Assim, E inspira pra outras coisas na vida. Porque Verdade. você fala assim, se essa pessoa tá conseguindo isso, ou se eu consigo fazer isso, correr ou aquilo, eu tenho força pra outras coisas. Então a gente tem que transformar essa Verdade. força toda mental que a gente consegue do exercício pra vida, pro contexto da vida. muito bom. E aí eu falo que ela, pra mim, é essa inspiração. Porque eu não precisei sair de casa e eu acho que o melhor exemplo que a gente tem é de família, né? Verdade. É Tá seu esposo, é seu marido, próximo, é né? família, é irmã. Quando eu casei, Nai, eu casei com 81 quilos. Uhum. Eu não era obeso, né? Mas eu já tava ali numa pré-obesidade, né? Uhum. E aí eu me lembro que a minha esposa canta. Ela canta Eu já num vi os grupo vídeos. de casamento. E Aham. aí tem um cara lá, um músico lá do grupo, que ele é muito brincalhão. E aí ele falou o seguinte, Nai, no ensaio do casamento nosso, Uhum. ele virou pra gente e falou assim, Eliseu, o sonho, o desejo da mulher é destruir o homem. Você vai ver. A missão da mulher é destruir o homem. Você vai Gente, ver. como é Você que- vai chegar em casa à noite e a sua esposa vai estar lá com uma janta daquelas maravilhosa. E você vai cair pra dentro daquele trem à noite. E aí você vai. Quando você pensar que não, você tá com 110 quilos. Me Meu conta Deus. isso. Você vai vir aqui nos ensaios da banda com 110 quilos. Aí eu escutei aquilo assim e tal, enfim, né? Passou. E só que eu já tinha um objetivo. Antes dele falar isso, eu já tinha falado pra ela. Ele disse assim, amor, eu vou casar e nós vamos voltar da lua de mel e eu vou mudar de vida. Uhum. Eu vou transformar minha vida. Que legal. Os exames não estavam muito legal, sabe, Nai? Aham. Então E você aí- já tinha E assim eu fiz. Muito bom. Aí a gente casou em dezembro de 2000. Em outubro, quase que eu apanho em casa, hein? Errando a data. Em outubro, Não te julgo. outubro de 2012, Nai. 6 meses depois, estava eu com 11 quilos a menos Que isso? e correndo quase Focado, né, gente? todos os dias. E aí, eis Meu que Deus. ela vai no ensaio. E eu fui. Aí O cara olhou pra amigo mim e falou assim, caramba, você destruiu minha tese. Pra que você Ele foi não fazer pode isso? falar isso mais, não pode. Exatamente. Então eu acho que é por aí. Obviamente que no caso dele foi uma brincadeira, né? Mas Aham. cada um tem o seu motivo. Outra coisa que me marcou muito, Nai, eu perguntei o Bruno se a corrida curou. Eu me lembro muito bem disso, Nai. Bruninho, que Aham. você também conhece muito, que esteve aqui, né? Inclusive tá no gravando clube conosco. também, movimento. Legal. E aí eu perguntei pra ele assim, Bruno, qual dor que a corrida te curou que não era uma dor física? E aí ele me respondeu assim, Nai, pro cara, Legal. é uma dose diária de um remédio que cura muita dor que não é física. E depois que eu descobri isso, eu quero dessa dose todos Todo os dia. dias. Ô, Nai, meu olho encheu de água. Porque é isso, né? Porque é exatamente isso. E a gente vê. Não é verdade? O Eliseu, e é forte isso, né? Porque você pensa assim, o que uma corrida pode fazer? Mas eu acho que quando a gente sai da corrida, você fala assim, não, eu corri 5 quilômetros, eu nem corria. Aí eu corri 21 quilômetros, eu nem corria. Eu dou uma volta na Pampulha quase todo final de semana, vamos pensar assim. Então você pensa assim, eu sou forte, eu consigo vencer os meus limites que eu nem sabia É isso. que eu poderia conseguir vencer. Então quando você leva isso, cura. Verdade. E assim, a gente vai absorvendo tantos outros hábitos que não são tão bons, né? Por que não se desafiar? E obviamente que a gente tá falando de corrida aqui, galera, porque é o que nós
praticamos, né? Mas pode ser qualquer outra coisa, uma natação, um balé, sei lá o quê, um zumba, hidroginástica. O que eu acho você precisa cuidar do tempo sagrado que Deus te deu, que é o seu corpo. Inclusive, Eliseu, só para complementar, no Clube Movimente não é sobre corrida, gente. É claro que tem muita gente de corrida lá, porque eu corro. Então, bem leva lembrado. muitas pessoas a correr também, pessoas que já são da corrida que entram pro clube. Mas a ideia do Clube Movimentos é você se exercitar, fazer um exercício físico. Então, qualquer que for, sendo exercício físico, né? Porque depois a pessoa fala que é uma faxina e tá considerando exercício físico. Exato. A gente sabe que a gente dá uma morrida só na faxina, né? Mas não vale, né, Nay? Mas não vale. É exercício físico que gere ali tanto para a mente quanto para o corpo. Perfeito. Muscular. Então é qualquer exercício físico, tá? É isso. Bora treinar com a gente. Legal. Ô, Nay, agora uma curiosidade minha, que eu acredito que pode ser uma curiosidade de muitos. A gente sabe que um projeto desse tamanho, além do tempo que você dedica, precisa de dinheiro investido nisso daí. Precisa. Como é que esse projeto se sustenta hoje? Eliseu, eu hoje faço a venda das blusas, né? Eu vou tentando, com essas vendas e com os treinos do clube, reverter para o clube. Mas é uma fase ainda em construção. Porque antes eu trabalhava, era com uma área totalmente diferente. Uhum. Então, o meu engajamento dentro do grupo, do Clube Movimentos era diferente. E hoje eu não estou trabalhando. Então, o foco hoje... dedica muito tempo para isso, mais tempo. Então, o foco hoje é a gente conseguir planejar estratégias para conseguir fazer o clube ser rentável. Até para as coisas, a gente tem vários sonhos, né? Então, você tem o sonho de comprar uma tenda, de ter mais acessórios do clube, mas tudo isso precisa de investimento e tempo, que era o que eu não tinha muito, e talvez até a visão para isso, né? Legal. Como começou como um projeto ali de ajudar pessoas, tava bom do jeito que tava, mas hoje a gente tá caminhando para passos maiores. Legal. Então, o sustento vem disso. Então, eu faço uma blusa ali ou um treino e vai que conseguindo. Inclusive eu tenho. Isso, que aí a gente vai conseguindo arrecadar. Muito mas bem, o propósito é... Você já falou aí, Nay, e era a minha próxima pergunta, você já falou que tem alguns objetivos, né, de aquisição ali para poder estruturar melhor o clube. Mas, olhando para o futuro, assim, o que você projeta? Onde é que você quer chegar com esse projeto? Nossa, eu penso em fazer uma corrida, Eliseu. Entendi. Você quer organizar um evento, uma corrida, né? Porque eu já faço o treino, né? Os treinos. Então, eu penso que a corrida pode ser uma aproximação de vários grupos ali, né? Perfeito. Quem é ciclista pode correr, quem dança pode vir correr. Então, é claro que tem vários outros, né? Legal. Que a gente vai colocando no papel, mas sim. Você sabe que você acaba de encontrar um aliado, né? Porque eu também tenho muita vontade de fazer algum evento de esporte. Patrocinado pela minha marca. Pela KMF, corretora de seguros. Então, Nay, nós vamos conversar depois e encontrar uma forma da gente se ajudar nisso daí. Olha, gente, tá gravado, né? Gravadíssimo. Gravadíssimo, amém. Muito bem. E, inclusive, a minha sócia tá aqui. Ela já tá sabendo, né? Que dá, anota aí. Que pode dar o aval? Canetada, viu? Ai, meu Deus, a diretora financeira. Financeira? Ok. É ela que eu tenho que convencer, então. É isso aí. Vamos mudar de assunto, Nay? Vamos falar de família. Essa parte é boa. Um assunto mais leve, porque, como você mesma disse, né, Nay? Você, além de tudo, ou melhor, antes de tudo, você é filha, irmã, tia, amiga, esposa. Na sua família, tem mais gente já correndo além da sua irmã que você influenciou? Como é que tá essa influência interna ali? Ou vão só para poder aplaudir a Nay? Não. Somos 3, né? Eu e mais 2, sou mais velha. Filha do Pedro e da Isani, que eu creio ainda que eles estarão no movimento. Meu pai, ele até anda de bicicleta, é ciclista e tudo, mas volta e meia no cansaço da vida, dá uma paradinha, mas volta. Então eu considero que ele tá ali no movimento. Minha mãe ainda não, mas outra situação. Mas as minhas irmãs, Como as é que chama duas, sua mãe? Isani. Dona Isani, o convite tá feito, viu? Por favor, né, mãe? Ao vivo não, gravado aqui, né? É isso aí, Bora. É isso aí. E as minhas irmãs, Evelyn e Jennifer, elas foram influenciadas e hoje praticam corrida. Minha irmã teve meu sobrinho, né? Tem 3 anos, então ela deu
A titia parada deu ali. até uma... Não, gente, maravilhoso, é bom demais ser tia. E aí, ela deu uma paradinha, mas tá retornando agora, mas ela já tava fazendo academia, né? Então ela tá fazendo academia, assim, depois dessa pausa da gravidez, filho e tudo, ela voltou pra academia e agora tá voltando pra corrida. Então, Legal. são Vai as voltar, duas, né? assim, vai voltar. A minha esposa também tá nesse... Mas seu filho tá com momento. quantos meses? Meu filho tá com 4. Com 4. O mais novo. Tá, em tempo, né? É isso aí. desafiador, né? E meu cunhado, ele pratica também academia, vai musculação, então tem. Show Né? de bola. Fora o meu Como é que é o nome do seu sobrinho? Murilo. Murilo, gente. Qual a idade dele? 3 anos e Ele ama já correr, tá? entende, manda um beijo. Murilo, que já entende. sobrinho da titia, Deus te abençoe, amo você. Nosso corredor, agora tá fazendo jiu-jitsu. E eu lembro que a gente levou ele numa corrida. Eu fiquei assim, emocionadíssima, né? Quase dei um troço. Porque ele queria correr o tempo todo, né? Nós fizemos a nossa prova, depois teve a das crianças. Eliseu ia de criança, é pouquinho, né? 100 metros. Só que quando a gente brinca com ele de correr, a gente brinca assim, né? Muito mais, um percurso muito maior. Sei. Passou o pórtico, assim, que ele terminou o dele de 100, ele queria, e ele era o menor. Ele queria continuar. Ele queria continuar, porque eu pedi autorização pra ele participar, ele queria continuar, tia, mais corrida. Eu, Murilo, não dá não, então ele é lindo demais. Legal. Nós já estamos colocando dentro já. Ô, Nai, agora, por último, pra gente encaminhar pro final aqui, mas não menos importante, muito pelo contrário. Eu queria falar agora da vida A2. Como é que começou a história com Antônio Henrique? Com o senhor marido, eu falo senhor marido, que antes era senhor namorado. Então agora é senhor marido, com todo respeito. Legal. E, Eliseu, eu e marido, a gente se conhece desde sempre, né? Tem foto, a gente de aniversário de criança, um do outro, assim, né? Então, a gente morávamos na mesma rua. Nossas mães eram amigas. E depois, futuramente, maior, né, assim, ele virou amigo. A vida aconteceu e ele virou amigo mais próximo, assim, da minha irmã. Aí você fala assim, como que vocês não aconteceram nada antes? A gente não tinha contexto de amizade. Eu só passava, cumprimentava, todo mundo, oi. E seguia minha vida e ele seguia a dele. É claro que tinha uns murmúrios por ali, né? A mãe falava alguma coisa, alguém incentivando. Eu não vou contar a parte dele, né? Aquelas, um dia conta. Mas já teve um contexto dele me chamar pra sair há muito tempo atrás. Só que eu falei sim, mas sumi do mapa, né? Mudei de rua, eu falo com ele, depois você me chamou pra sair, eu falei sim pra ser educada, mas sumi do Facebook, né, era Facebook na época, acho que eu falei com ele, eu usou com ele, falou assim, de verdade, marido, eu acho que porque a nossa rua tem 2 entradas, né, acho que eu comecei a ir pela outra entrada pra não encontrar você no outro lado da esquina, né, zoando, porque eu nem lembro, porque faz tempo. Mas aí a gente não tinha contexto de amizade. Eu não via uma pessoa ali. Por mais que a gente tinha pessoas próximas ali, que eram nossas mães. Mas é aquela fato, aí quando alguém começa a falar, você dá um pé pra trás, né? Ainda mais mãe, assim. E a gente pratica a mesma fé, somos evangélicos cristãos e tal. Mas não tinha nada, assim, em comum que a gente via. Iam na mesma igreja? Não, era igrejas diferentes. Então, assim, não tinha amizade próximas, assim. Por mais que a gente se encontrava em algum momento ali por causa do bairro. Quando ele começou a ser amigo da minha irmã, começou a correr com a minha irmã, tinha um grupo de amigos ali e tudo. E a gente, aí, por exemplo, comecei a ver ele... da sua irmã? Da minha irmã. Continua amigo, né? Amigo e cunhado agora. Mas aí continuou a frequentar lá em casa. Então sempre eu via ele. Porque é a mesma rua, mas cada um de um lado, né? Com uma rua que corta ali. Então sempre via eles na esquina, conversando com o grupo deles. Aí às vezes estava lá na porta de casa. Aí começou a frequentar lá em casa mais vezes e tal. Aproximar. Sem nenhuma pretensão, né? Sem nenhuma pretensão. Sem nenhuma pretensão e tal. E foi aproximando ali, então sempre ele estava presente. Aí brincou, eu nem lembro se foi ele ou fui eu, que falei assim, vamos treinar juntos. Porque aí ele começou a correr muito mais forte, machucou e deu uma parada. Quando ele voltou, ele queria uma pessoa pra correr também no nível. Aí me chamou. Me chamou pra correr. Segundo ele, não tinha nada a ver nessa parte, assim, mas ok. Mas aí...
Hoje eu adoro história de amor. Ele vai contar. A gente fica aqui um outro podcast. Se ele chegar aqui, ele vai contar essa parte que no começo não tinha. Tá bom. Porque eu acho que, por exemplo, quando ele me chamou pra sair, era aquela época. Então as coisas foram acontecendo. Estudamos, ele namorou e tal. A gente, cada um seguiu seu rumo e a vida. Então isso ali deve ter. Como é que eu falo? Ficado ali naquele momento. Então, Sei. quando o retorno, acho que acendeu novamente. É porque tinha a corrida que tinha que reconectar Exatamente. vocês, né? Muito bem. Antônio, um abraço pra você, querido. Eu te conheci primeiro, Nai, depois eu conheci o Antônio, mas eu adoro vocês. Ai, desde gente, que assim, benção. primeira vista. Vocês têm uma energia incrível, né? Graças a Deus. São Eu falo que é pessoas Deus. atenciosas, vocês se conectam de uma forma assim, eu acho que é impossível não bater o olho em vocês e não admirar. Felizmente, a minha esposa e eu também transmitimos isso. Aham. Muitas pessoas dão esse feedback pra gente, Cara, sabe? Que a que gente legal. tem essa coisa boa, Essa enfim. energia, né? E por isso que eu trouxe esse assunto aqui, porque esse assunto de amor Conecta, né, com você. nos interessa muito. E pra gente encerrar, esse tema específico, pra vocês, como casal, qual que é o papel da fé no relacionamento? Ô, Eliseu, deixa eu só terminar, que aí a gente começou a correr Sim. juntos, a treinar juntos. Eu lembro que eu acredito que foi ele que me chamou pra treinar, a gente começou a treinar e começou uma amizade ali, rolando assim, sabe? Eu falo que eu comecei a namorar e eu nem sabia, porque eu me envolvi assim. Porque aí você foi conhecer quem é a pessoa, Entendi. entendeu? Qual é a fé de verdade, se ela pratica aquela fé mesmo. Legal. Que eu só ouvia falar quem era ele, então eu conheci. Isso era em que ano, você lembra? 2025, 2024 eu casei, 2022 nós começamos a namorar. Então um ano antes, a gente começou a treinar, entendeu? Então foi o envolvimento ali. Aí eu falo que assim, aí eu conheci ele, entendeu? Aí foi o fechamento da história, assim, e a gente começou a namorar e foi tudo assim. Segundo dia que a gente encontrou, a gente já começou não, vai ser sério. Voltando. Voltou voltando. Legal. Aí, beleza. Você falou qual que é o papel da fé no relacionamento. No relacionamento a dois. É interessante essa pergunta, porque ele me pergunta o que você viu em mim pra você falar assim, eu quero sair com você, eu quero namorar. Eu falo, eu vi Jesus. Legal. E, Eliseu, eu fui buscar nas minhas orações, porque eu escrevo muito, entendeu? Caramba, então, nos meus diários. Tem muita similaridade com o meu relacionamento. Então, eu fui buscar nas minhas orações se tinha alguma coisa que batia com aquilo. Então, eu orei por coisas que hoje a gente vive, sabe? Eu queria uma pessoa que fosse de Deus, mas que queresse Deus de verdade, que gostasse de servir na igreja, que gostasse de orar, que gostasse da palavra, você buscou entendeu? Resposta no lugar Exatamente. certo, Um né? homem carinhoso. Então, quando eu ia lá e tudo tinha um contexto do porquê. Era porque alguma coisa que eu vi ou já vivi. Então, eu falava, não, é isso. Então, eu via Jesus nele. Então, por isso que foi a minha resposta. Então, pra mim, pra nós, eu acredito que a fé é o principal. E eu falava com ele, se sair Jesus no nosso relacionamento, não tem relacionamento antes da gente casar. Perfeito. E hoje, se sair Jesus casados, acaba. A gente sabe, eu não quero, eu quero até a eternidade a gente juntos, falando a mesma fé, falando Legal. a mesma língua, sabe? É o que a minha esposa e eu fala, sabe? É o casamento a três. Se sair, Jesus abala e fatalmente acaba, né, Nai? A gente começa a olhar Legal. pra outros cantos. E eu nem tô falando de situação grotesca, não. Entendeu? Eu gosto, por exemplo, da paz que a gente gera através de Cristo, de pensar que nós estamos dentro da nossa casa. Vamos orar aqui? Ou então eu gosto, por exemplo, de coisas que eu orei, mas eu não tinha dimensão hoje de saber que a principal pessoa que eu posso pedir oração hoje é o meu marido. E isso já me traz paz e já me conforta. Que bênção. Então, isso assim, eu orei, mas não tinha dimensão do quão forte isso é hoje pra mim. De pensar assim, Deus, muito obrigada por ter uma pessoa do meu lado que ora por mim. Eu nem preciso pedir, quando eu peço, é mais confortante ainda. Que bênção, Nai. Que Deus abençoe. Amém, em nome de Jesus. Vida, a vida do Antônio, o casamento de vocês, o lar de vocês, que tudo que vocês colocarem à mão possa prosperar. Amém, né? amém, em nome de Jesus. Infelizmente, Acabou, passou rápido. Nós vamos ter que encerrar por aqui, né, Nai? Mas
ainda tem tempo, Nay, de eu te pedir o seguinte. Depois de tanta inspiração e boas histórias aqui, Nay, eu queria que você deixasse uma mensagem para aquelas pessoas que ainda não conseguiram enxergar a importância do movimento na vida delas, né? Como a gente disse aqui, que não necessariamente com a corrida, né? Mas com vários outros movimentos físicos que pode efetivamente transformar a saúde da pessoa, né? Para melhor e levar para um outro patamar. Fique à vontade, se quiser olhar para sua câmera, enfim, fique à vontade aí para deixar uma mensagem para a galera, para aquelas que nos acompanharam até aqui e para a sua galera do clube. Eliseu, primeiro, muito obrigada por estar aqui com você nessa mesa. A gente, por mais que bate um nervosismo, é muito fácil estar aqui com você, porque a gente já se conhece. E você é muito acolhedor, né? As meninas também. E a gente consegue ficar à vontade de falar das nossas vidas, né? E do que for. E eu queria agradecer vocês por estarem aqui com a gente também. E convidar vocês a participar, né? Quem me segue, a seguir, a conhecer o Aragão Cast, o podcast, a acompanhar, que são histórias incríveis que estão vindo aqui, né? E que geram vida pra gente, geram confiança. E também para vocês acompanharem o Clube Movimentos, participar também. A ideia é que o movimento gere vida. E vida num contexto de saúde, num contexto da nossa alma, de sermos pessoas melhores, de sermos uma sociedade melhor. Então, movimente, se esforce para estar em movimento. E acho que tudo na vida a gente precisa de movimento para se desenvolver internamente, o nosso espírito, o nosso corpo, a nossa alma. Então, eu convido vocês a se esforçarem para estar em movimento e serem constantes nisso, tá bom? Vai ser muito bom. Show de bola. Ô, Nay, eu quero te agradecer mais uma vez pela tua generosidade, Nay, mas sobretudo por ter aberto seu coração com a gente aqui nesse papo maravilhoso, viu? Obrigado. Eu que agradeço. Te admiro muito, de verdade, né? Agora, Nay, para encerrar de verdade, para quem quiser se conectar com a Nay a partir de agora, te conheceu agora, viu sua história, viu seu projeto, falou, não, eu preciso me conectar com essa mulher. Fala tuas redes sociais aí pra galera se conectar contigo, com o clube, enfim, fica à vontade aí pra deixar suas redes sociais. São 2 perfis, o meu pessoal, que aí a gente fala de tudo lá, Nay Paola, Nay.Paola, e o Clube Movimento específico também para quem quiser ali ser inspirado e movimentar também, participar do desafio. Tem um link de inscrição na bio, nas duas inclusive, e Clube Movimentos é @Clube Movimentos e @Nay Paola. E espero vocês lá, serão muito bem-vindos. Show de bola! E para você que nos acompanhou até aqui, é porque gostou da história. Então, por favor, se inscreva no canal, caso ainda não seja inscrito. Curte esse vídeo, galera, pra gente levar esse conteúdo para mais pessoas. E ative o sininho para você ser notificado de todas as nossas próximas boas histórias, assim como essa aqui. E eu quero te fazer um pedido especial hoje. Deixa um comentário aqui abaixo do vídeo, nos contando qual foi a parte aqui desse bate-papo com a Nay que você mais curtiu. Fechou? Dito isso, eu fico por aqui, mas não sem antes te lembrar que o extraordinário está ao alcance de quem vive com propósito e decisão. A gente se vê no próximo episódio.